de agora, tá? Depois a gente disponibiliza o link para quem não pôde ou não conseguiu estar presente ou vai ficar só parte desse momento. Eu vou iniciar esse momento de agora organizando que a gente vai fazer um bate-papo, mas que seja fluido para que a gente troca. Eu estou aqui administrando, mas é nosso. Cris, fique à vontade para comentar, a Heloísa, a Júlia, acho que a Bruna também que está aqui, tá? Fiquem à vontade, o momento não é meu, o momento é de vocês para entendimento, cuidado, controle do que é viável para vocês, e que faz sentido para vocês, tá? Eu conheço a Elo aí, a gente, né, curiosamente se conhece presencialmente há poucos dias, né, Elo? Mas eu conheço... Os pacientes nem acreditavam nisso. Para quem não sabe, até a Júlia estava olhando ali para ela, agora eu olhava para o nome dela e falava, gente, eu conheço esse nome. Eu lembrei que eu cuidei dela, a Júlia foi uma das primórdias. Sua filha está com uns 4, 5 anos, não tá, Júlia? Com 2 e 8. 2 e 8? Ela então é você de já estava na 2022. Então teve... então foi na metade dessa caminhada, gente porque eu e Elo, antes. a gente se conheceu no auge da pandemia, e apesar de não se conhecer presencialmente, a sinergia, a forma de pensar é muito similar. E aí, no início desse ano, uma paciente querida da Elo, que é a Samara, me desafiou, e eu adoro, eu vou dizer que eu adoro um desafio, e nós criamos juntas o Acorda Mulher. O Acorda Mulher é um projeto que foi feito para atender todo o público feminino, mas com o intuito principal de resgatar aquela mulher naquele movimento da maternidade que se perde e que não consegue se recolocar no autocuidado. E aí, pensando no mês de agosto, e a nossa cabeça aqui ferve muito, a gente convidou a Elo para estar com a gente nesse momento, para trocar junto com vocês, que é o Acorda Mulher Gestante. Então, é um projeto piloto que vocês fazem parte, e aí eu, de antemão, estou sentindo muita falta da interação de todas as gestantes, em mostrar os pratos, em mostrar as atividades. Esse momento, como eu disse, o espaço é de vocês. O objetivo do Acorda Mulher é trazer conhecimento para vocês, prática para vocês. Então, você que está aqui presente agora, ou vocês que vão estar assistindo depois, interajam, tira dúvida. É a hora de usar esse movimento para você ganhar conhecimento e informação a respeito da alimentação. Para quem não me conhece, né, eu acredito que grande parte de vocês já me conhece, eu já tive a oportunidade de estar comigo no consultório. Eu sou Brunella Facini, nutricionista materno-infantil, nutricionista há mais de 20 anos de formação, mas há 11 anos eu gestei a Lavínia e tudo virou de cabeça para baixo nesse movimento de ressignificar, de se reencontrar. Eu fiz uma especialização em nutrição materno-infantil em 2018 e desde 2016 eu atendo exclusivamente o público materno-infantil. Antes atendia mais crianças, mas hoje eu atendo grande parte de casais tentantes e gestantes e mulheres no pós-parto. Então, esse movimento desse projeto, ele se chama Acorda Mulher, como eu disse, para gestante, para tentante, para qualquer uma mulher, seja eu mesmo, até eu me ressignifico dentro desse cuidado, para a Samara, que está aí no processo de uma bebê de 2 anos, para a Elo, que está aí no processo de cuidar, para a Cris, que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas que também é mãe, tem uma tripla, quádrupla, não sei nem quantas jornadas que nós nos realizamos hoje, mas eu não quero aqui hoje falar sobre o Acorda Mulher, eu queria só explicar para vocês por que desse nome, porque o meu objetivo aqui hoje é trazer informação com clareza sobre o que eu acredito, que é uma nutrição pautada em simplicidade, em comida de verdade e com critérios, fazendo com que seu corpo haja em simbiose, ou seja, no bom funcionamento do seu corpo, cuidando dos seus pilares de vida e entendendo que esse processo de vocês hoje gestando é um processo muito importante para o desenvolvimento da saúde e da doença, mas nada começa, nada ele é realizado através
de um receituário. Eu brinco lá no meu consultório que não adianta vocês estarem comigo de primeira vez e olhar lá para mim, porque me viram, a vida de vocês vai mudar de cabeça para baixo. Mentira, quem dera eu. Se eu tivesse esse poder, eu não estaria lá no consultório, eu estaria vendendo essa fórmula, né? Como fazer as pessoas mudarem de vida no sentido do estilo de vida. E aí eu entendo muito que o pilar básico é que você entenda que a comida precisa ser colocada em comida de verdade, comida com prazer, mas se a gente pensar no que a gente come, na hora que for comer e com fome, tudo vai por água abaixo. E todo sucesso para que você consiga cuidar da sua alimentação e das práticas saudáveis para que você tenha uma gestação saudável no quesito alimentação, porque eu não vou me ater muito em outros pilares, como exercício físico, você precisa estar pautada no planejamento dessas refeições. E para quem não sabe, fazendo mais um merchanzinho, eu tenho um canal do YouTube, que é uma novidade aí também, que Samara me sacudiu, eu sacudi ela, e a gente tem ali um dos vídeos que fala um pouco mais sobre a lista de compras e como montar essas refeições equilibradas. Mas eu quero trazer para vocês, e eu vou convidar a Samara para falar um pouquinho com vocês, que está comigo nesse projeto. Esses pratos são da Samara. A Samara, ela tem o dom da cozinha, e aí eu queria passar a voz um pouquinho para a Samara. Boa noite, pessoal. Tenho o dom da cozinha, não, eu me esforço para visualmente ser bonito, mas que também seja saboroso, e também aprendi que dá para ser saudável e nutritivo, o conjunto completo, assim. Como a Brunella disse, se conheceu na gestação, eu já era paciente da doutora Heloísa há muitos anos, tive uma primeira gestação com uma perda, depois fiz um outro tratamento, e aí chegamos na segunda gravidez, e aí conheci Brunella através da doutora Heloísa. E aí também foi outra identificação que eu tive, me senti muito confortável, porque me trazia uma alimentação baseada nos princípios que às vezes eu já tinha, mas com um toque a mais de nutrição, com uma semente ali, uma granola aqui, que é um cereal, algo do tipo, ou um alimento que às vezes eu não comia, que ela foi me introduzindo ou me orientando de melhor forma, que eu passei a comer. Um deles, por exemplo, ervilha, era uma coisa que eu não comia e aprendi a comer na gestação. E tantas outras coisas, ovos, né, os seus benefícios que a gente vai aprendendo aí no meio do caminho. E aí, nisso, eu, como publicitária, para mim, a comida tem que ser visual, assim. Não que eu não coma, às vezes, um mexido que estava congelado, como Brunella às vezes fala das coisas do congelador, que a gente tem lá alguma coisa congelada, uma marmita congelada, mas eu acredito que o visual, ele também atrai muito, encanta com os olhos. Eu acho que se torna mais prazeroso quando a gente em família faz as refeições. A gente até colocou a foto aí de um pratinho que é o de Laís, e o meu, nós comemos as mesmas coisas, e tudo certo, assim, cada uma na sua porção. E esse cuidado aconteceu maior na gestação. Eu tinha um blog de comida, nada saudável assim, e foi abandonado porque não dá para ter as duas coisas. Não daria para viver de fast food eu anunciando hambúrgueres, lanches, açaís, bolos e tendo uma gestação saudável. Chegou num limite assim da situação. Mas aí eu vi que poderia ter um equilíbrio entre tudo isso e também comer de forma saudável, prazerosa e saborosa também. Eu descobri esse caminho que eu achava que, às vezes, a gente acha que está tão distante ou tão impossível, assim. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, um pouco de organização, com uma vontade interna, assim, que a gente tem na gravidez, uma força tão grande de esse cuidar que já desperta na mulher, a partir do momento que ela sabe que o positivo veio junto também com esse cuidado na alimentação comigo para nutrir, e foi fundamental também isso, porque nas últimas ultrassons, né, que eu tinha feito, acho que com 32 semanas, ela estava um pouco abaixo do percentil dela, de peso baixo,
E aí, fui na consulta com a doutora Heloísa, ela falou, não, vamos ver com a Brunella agora, que ela vai mudar a sua dieta. E com menos de 15 dias, a gente trocou a dieta e foi o que salvou Laís, que nasceu de 35 semanas, de ir para o TIM. Ficou no quarto comigo, nasceu no parto a jato com a doutora Heloísa. Chegou chegando, mas com um peso saudável, assim, pititica, não tinha muito para onde correr, que nós somos grandes. Mas isso transformou e hoje em dia ela é uma criança super saudável. Eu falei com a Brunella esses dias na nossa consulta dela com 2 anos, que ela fez 2 anos sem antibiótico e era uma grande preocupação que eu tinha, assim, e eu vi que parte desse processo e desse cuidado me trouxe grandes resultados também na maternidade, no dia a dia, com ela tendo um paladar que aceita, né, comer as coisas, ela sendo forte, saudável, não que às vezes ela não pegue uma virose leve aqui, ali, mas nada muito grave, nada de antibiótico, nada de antialérgico, nada de tratamento mais sério, assim, somente nutrição e alimentação mesmo, que foi esse processo que aconteceu. Eu sou suspeita, né, para falar alguma coisa dentro desse contexto, porque a gente é farinha do mesmo saco, a Samara hoje faz parte do meu dia a dia, mas eu agora aqui queria te agradecer, Samara, pela sua fala, para que é mais do que eu falar, né, eu acredito muito, por que eu migrei dentro desse processo, por que eu migrei das crianças para gestantes? É porque é exatamente isso, o amor, desde aquele movimento do positivo, é um desejo de querer e de fazer, certo? De fazer acertar. Às vezes a gente não tem força pela gente, mas vai ter força pelo nosso filho, e a gestação já se põe à prova nisso, porque que a gente sabe que essa rotina, para ter tudo isso, é muito complicada, ela requer muito cuidado e uma organização muito grande. E aí, partindo para um movimento prático mesmo, sem mais delongas, eu queria contar para vocês um pouquinho que a base da alimentação saudável, ela é pautada em comida de verdade, como eu falei, mas ela é fundamentada em alguns princípios básicos. É ter proteínas de boa qualidade, seja queijo, leites, iogurte, ovos, frango, carne, grão de bico, ervilha, lentilha. É ter frutas variadas, principalmente cítricos, dentro desse contexto de refeição saudável. É ter arroz, é ter feijão, é ter almoço, é ter jantar, né? Todos os dias em sua predominância. O jantar faz grande diferença. E aí, quando a gente pensa jantar, ter a rotina do jantar faz grande diferença no ganho de peso da gestação, no desenvolvimento do bebê, na saúde. Mas quando a gente pensa em almoço e jantar, não tem como pensar que não tenha legumes. E aí eu brinco que a gente tem, né, na minha consulta, o prato ideal, o modelo perfeito e o modelo real. E aí eu quero ensinar para vocês hoje a desmistificar um pouquinho sobre esse processo de legumes. Legumes não é comer uma folha de alface, uma rodela de tomate. Legumes não é comer insosso ou comer sem graça. Legumes é comer fibras em variadas fontes, com variados micronutrientes, exemplo, a cenoura com a vitamina A, o repolho com antioxidantes e vitamina C. Legume é você saber preparar e aí desmistificar para vocês que comer legume não é comer sem graça. Comer legumes, por exemplo, eu vim de uma infância onde, se eu chegava na minha casa, no caso dos meus pais hoje, eu tinha a minha salada lá, que era inhame cozido, batata cozida, cenoura cozida na água e chuchu, né? Acho que eu repeti algum legume agora, e chuchu. Eu tenho eu tinha pavor de comer legumes. Eu tinha horror de comer legumes. Eu vi até o prato da Heloísa ontem à noite, era bem parecido. E eu até hoje eu não consigo comer isso, porque eu comia com um chinelo do meu lado. Eu era obrigada a comer aquilo. E dentro desse processo, eu sempre fui enjoada para comer, eu sempre fui fresca para comer. Eu comecei a construir uma jornada de hábitos saudáveis e entender sobre a cozinha. Muito se deu a partir da introdução alimentar da Lavínia e das receitas que eu gosto de ver, né, eu falo que a Rita Lobo é a mestre dentro desse processo, e hoje tem o Rafael Camata também, que me inspira muito, mas eu não preciso comer legumes sem graça, eu não preciso comer legumes sem sabor. Então, por exemplo, se você vai fazer uma lavagem,
você pode fazer uma vagem assada, você pode colocar ramos de alecrim, você pode colocar alho por cima, você pode colocar tomilho, você pode colocar manjericão dentro de um tomate e assar, você pode colocar gengibre ralado. Existe uma série de coisas que você pode construir, né? Eu gosto muito da abóbora assada com alecrim, dente de alho, fio de mel, se você não tem diabetes gestacional, gorgonzola, ou qualquer outro queijo que você goste. Então, é muito possível você desmistificar a forma que você come o legume. É a construção desse processo, através de temperos e preparos corretos. Então, eu não sei se alguém de vocês na nossa área de atuação, que é a grande maioria, mas toda vez que eu faço a cocção de um alimento que tem como base o carboidrato, ou ele tem um percentual de carboidrato ali, quando eu faço a cocção no forno, ou eu faço na frigideira, ou eu faço na air fry, eu tenho uma reação chamada reação de Maillard, que é a caramelização desse açúcar natural. Então, quando eu pego uma cenoura e coloco ela na água, ou coloco ela no vapor, tudo bem se você gosta, ok. Mas o que eu quero é que você amplie o seu leque esse repertório. Ou você vai colocar ela no forno e coloca raminhos de alecrim, que aí você já está trazendo propriedades nutricionais. Você pode colocar, que vai ajudar em fatores digestivos se você está sofrendo de azia, de má digestão. Ou você pode colocar um gengibre, que vai ajudar também no processo de digestão, a mitigar o enjoo. Ou você coloca uma páprica, seja no forno ou seja na air fry, você vai estar agregando valores nutricionais e, além disso, como acontece essa reação, essa caramelização do carboidrato natural contido ali no alimento, você consegue ter mais sabor. Vamos pensar outra coisa, o milho. O milho, quando você cozinha, né, na água, ou quando você leva ele na air fry e dá uma dourada, ou até mesmo na frigideira. Esse processo de caramelização do açúcar natural, eu não estou falando de adição de açúcar, eu estou falando do componente carboidrato que está dentro deste alimento, ele vai trazer mais sabor. Então, fazer a junção da forma de preparo adicionada com temperos vai fazer grande diferença nesse processo. Ah, Brunella, mas eu já tentei, eu já não gostei. Aí a gente vai passar do princípio que o paladar ele precisa ser moldado. E dentro desse molde, eu preciso ter informações repetidas para minhas papilas gustativas para tornar isso de conforto. Vamos, eu brinco quando eu ainda tenho criança, falo, se a professora te passar a matéria de matemática pela primeira vez, você vai ouvir aquilo e vai trazer uma estranheza. Você vai fazer exercícios, você vai fazer lição de casa, a professora vai explicar de novo, até o momento que você vai para a prova e você se sente pronto e tira uma boa nota. A mesma coisa acontece quando a gente vai se predispor a escolher novos alimentos, aceitar novos sabores. Eu preciso trazer essa repetição deste hábito nas minhas papilas, nos meus sentidos olfativos e gustativos, para tornar isso comum. E aí, quando eu junto algo de bom sabor, seja temperos, ou seja um queijo, ou às vezes, por exemplo, uma abóbora com nozes, fica impecável, ou põe um fio de mel, que é um paladar... Só lembrar, gestantes com diabetes gestacional não podem mel, mas é só porque vem aqui no contexto geral. Quando eu coloco algo que é familiar, ou algo que eu gosto, ou às vezes até mesmo, eu já aprendi com o Rafael Camato, porque eu não sou fã do chuchu, por isso que eu contei, fazendo um chuchu gratinado. Então, se eu adiciono um creme de leite, um bom creme de leite, não tem problema nenhum. Então, o processo é eu desmistificar a forma como eu preparo isso. Porque, gente, de fato, se eu tiver uma refeição onde a composição maior do prato, e falando de gestantes, é o carboidrato, é o arroz, ou é o purê, ou é a farofa, com um pouquinho de carne, que muitas das vezes vocês têm a dificuldade digestiva ou até a dificuldade de aceitação. Por exemplo, eu sei que várias aqui estão com pavor de frango, pavor de ovo. Aí eu tenho um prato cheio de carboidrato, o que vai acontecer? Um pico de glicose, uma insulina alta, uma fome de rebote, um ganho de peso alto, uma vontade de doce, uma vontade de carboidrato, porque eu não fiz a inserção de fibras. E aí, se você tentar essa forma de preparo, entender que você precisa variar, mudar a forma de preparo, conhecer receitas novas, usar o air fry, usar o forno, sair dessa zona de conforto que você está, adicionando temperos, você entendendo que isso é um bem importante de valor para o desenvolvimento da sua gestação, você vai moldar esse paladar no seu tempo
mas no processo evolutivo e individual que cada um precisa construir. E aí, trazendo dicas para fazer a moldagem desse paladar, como eu falei, o alecrim é ouro para toda a gestação. O alecrim, ele vai trazer um efeito digestivo e vai ajudar a mitigar, a diminuir eructações, que são os arrotos, e a distensão abdominal. Então, eu não posso fazer chá de alecrim, porque gestante não pode fazer o consumo de o uso de chás, né? Somente o chá do gengibre e o chá de frutas, chá da polpa da fruta, não da folha da fruta, mas se eu colocar o alecrim na minha comida, ele vai ajudar a fazer efeito protetor da minha digestão. E aí eu posso colocar o alecrim em todos os tipos de carne. Eu posso colocar no tomate ou no frango, manjericão, por exemplo. Eu posso colocar sálvia dentro de um peixe, né? Eu adoro sálvia no peixe. Eu posso colocar uma pimenta preta em todos esses alimentos que eu falei agora. Brunella, eu posso usar páprica? Pode usar páprica. Páprica vai muito bem para carnes e legumes. Mas sempre você vai preferir alimentos da horta, tá? Então, os temperos, prefiro os temperos da horta. Mas se você gosta do chimichurri, do lemon pepper, eu oriento sim que você possa consumir, não há uma contraindicação, mas ele vai ser dentro de uma escala de preferência. O da horta sempre vai ser uma primeira opção. E se você for comprar temperos prontos, eu oriento que você nunca compre os temperos que estão em lojas de granel ou em feira, porque tem uma mistura que você não sabe o que tem ali. Então, você sempre vai comprar temperos lacrados, embalados, fechados, com a procedência e a data de validade disso. É muito perigoso você consumir algo que você não sabe o que tem ali dentro, tá? Para a saúde como um todo, e em especial para a saúde da gestação. Além de questões relacionadas à higienização, à manipulação, que eu tenho um certo cuidado também com relação a isso. Então, você pode e deve usar os temperos nas suas comidas, nas suas refeições, nos seus legumes, nas suas carnes. É importante dizer, quando eu penso em temperos, que toda carne, quando marinada, ela vai trazer um efeito positivo muito bacana. Então, marinar é adicionar ali os temperos, sempre com algo molhado, ou seja, uma laranja, ou limão, ou um iogurte. A gestante não vai usar as bebidas alcoólicas para marinar, mas você precisa marinar, às vezes, um creme de cebola, uma pasta de alho que você mesmo vai fazer em casa, ou vai comprar de algum fornecedor local, mas é importante que você faça a marinagem dessas carnes. Eu sei que a Samara também gosta de fazer isso, e é uma coisa que eu aprendi com ela. Ela faz, congela já marinado, e depois prepara, mas se você quer dar um teor diferente na sua carne, é importante que você faça a marinagem dela. Quem me conhece também sabe que para você planejar uma semana bem executada, você precisa ter o freezer a seu favor, e aí o freezer salva a gente, então ter sempre carnes prontas, então o gestante ter frango desfiado, ter carninha moída pronta para fazer um jantar, ter um pãozinho de fermentação no freezer, ter já o feijão cozido, o grão de bico cozido, a ervilha, daquela que você compra que é 100% ervilha congelada, que vai ter falta aqui daqui a pouco, ter lá no freezer, ter sempre uma panquequinha, um bolinho, um pão de queijo de boa procedência. Isso vai fazer grande diferença. Abastecer o seu freezer vai fazer grande diferença na dinâmica da sua rotina. Mas eu costumo dizer que Brunella, eu tiro um dia da semana para cozinhar, e tem pessoas que tiram um dia para fazer marmitas. Se você gosta você acha importante a disciplina de ter ali a rotina de fazer a marmita, eu sugiro, ou se você já faz isso já funciona muito bem, ok? Mas se você já tentou isso e não deu certo, eu sugiro que você comece a pensar a fazer a mais para congelar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma carne moída. Geralmente, eu vou fazer o almoço de hoje carne moída. Em vez de fazer 1 quilo, que é o que geralmente a minha casa consome, eu vou fazer 2. Eu vou tirar aquele excedente e vou colocar em potes de vidro, de preferência, por conta dos biofenol, e vou congelar. E aí vou deixar porções para as minhas emergências. Então, aqui dentro de casa, hoje, não falta. Se eu falar do meu freezer, não falta fruta congelada,
porque eu sempre faço a minha gororoba do jantar. Não falta pão de fermentação natural, não falta queijo congelado, queijos que eu gosto, então eu coloco queijo gorgonzola, eu coloco queijo parmesão, porque às vezes eu vou usar na receita. Eu tenho um creme de leite congelado, que às vezes que abriu e eu não usei tudo, eu vou usar na receita. No meu freezer não falta grão de bico, no meu freezer não falta feijão, não falta panqueca ou falta um bolo. Eu sempre vou ter ali elementos, massa de pizza que a minha mãe faz para minha filha. Então, ter o freezer a seu favor vai te ajudar nesse processo de construção de comer comida de verdade, para que você não peça o iFood ou você não recorra a um restaurante de emergência. Eu sempre gosto de mencionar que se você faz a refeição num restaurante, num self-service, ok, tudo bem, se é isso que cabe para você. Se isso é o que torna o ótimo inimigo do bom, né? Dentro de escalas de prioridade, se você, às vezes, não almoçava e passa a almoçar no self-service, é excelente. Mas se você consegue contratar alguém para cozinhar na sua casa, é melhor ainda. Mas se você tem alguém que faça, é melhor ainda. Então, existem as escalas que cabem a cada um. Mas eu quero questionar vocês. Quando você vai num self-service, seja de variados poderes aquisitivos, quando eu penso que aquela comida foi refogada, ela foi refogada com óleo inflamatório, que é óleo de soja, de canola, ou vocês acham que é igual vocês fazem em casa, com azeitezinho em pequena quantidade? Quando você vai comprar ali um ingrediente, você acaba lendo a lista de ingredientes, vamos pensar, um creme de leite, você acaba lendo a lista de ingredientes e escolhendo um bom creme de leite para você. Você acha que aquele creme de leite que o restaurante comprou é também o mesmo? Não vai ser, porque a gente sabe que o restaurante, o pequeno empreendedor, ele precisa fazer girar as despesas. E a matéria-prima é um custo. Então, ele vai prezar por qualidade, mas ele não vai prezar por qualidade nutricional. Então, dentro desse contexto, se você faz grande parte das suas refeições fora de casa, eu te convido, dentro do seu processo, a refletir aonde cabe você dar um passo a mais nesse degrau desse processo da gestação. Até porque eu tenho uma amiga que ela brinca, né, pediatra, que a mãe tem 9 meses para se preparar para a introdução alimentar, mais 6 meses na amamentação. Então, dentro desse processo, você vai precisar construir uma evolução, porque vai chegar lá aos 5 meses, você vai aprender sobre a introdução alimentar e o seu filho vai comer a comida que você já faz e você já coloca na sua rotina. Agora, não vai achando que você, com um bebê pequeno, aprendendo sobre os sinais dele, aprender sobre a introdução alimentar, vai aprender a cozinhar e aprender a colocar isso na sua rotina. Então, o processo da gestação, se você conseguir, dentro do que te cabe, dentro do que é gentil do seu processo evolutivo, é te fazer olhar para dentro, junto da sua família, do seu companheiro, da sua casa, como que você pode trazer de uma forma maior essas refeições para dentro do seu controle, dentro do seu lar. Congelando, fazendo marmita, tendo as redes de apoio. A minha mãe é uma excelente rede de apoio minha, fundamental. Ela faz o meu franguinho, ela faz o meu pãozinho de fermentação. Então, às vezes, é aceitar também receber ajuda, né? O elo, a maternidade, ela traz um elo muito forte com as nossas mães. Então, é aceitar, pedir, vocalizar, falar, me ajuda, faz o feijãozinho para mim, porque a nutricionista me contou que a partir de hoje eu tenho que comer arroz e feijão todos os dias no almoço, no jantar. É vocalizar, pedir ajuda e não normalizar comer uma comida onde é pautada com predominância de carboidrato e pouca fibra, ou muitas das vezes fora de casa. E aí, quando eu penso na montagem desse prato, que eu acabei não falando lá com os legumes, eu preciso pensar que, vamos imaginar, todo mundo imaginando comigo aí, um prato, uma esfera redonda. O prato ideal, metade dele é de legumes, entre crus e cozidos, e aí eu não vou ter muita toxoplasmose nesse momento, porque cada um tem a sua orientação. A outra metade, eu vou dividir em 3 partes iguais. Carboidrato, proteína animal, proteína vegetal. Esse seria o prato perfeito. Brunella, por algum motivo eu não tenho legumes ou eu não quero comer, eu vou dividir esse prato, o mesmo prato vazio, agora em 4 partes iguais. 2 quartos desse prato vai ser a soma da proteína animal
com a proteína vegetal. O outro restante, os outros 2/4, vão ser legumes, e aí não tem nada mais prático, mais óbvio que ter tomatinho dentro de casa, no dia que você não consegue ter os legumes dentro de casa. Então, ter o tomate, chegou a feira, você já lavou e deixa ali na vasilha, você só coloca esse tomate no seu prato, ou você rala uma cenoura, deixa já a cenoura ralada, deixa já a beterraba ralada. Eu adoraria ter comida fresca, adoraria ter tudo fresquinho na hora, mas não dá. E tá tudo bem. É melhor ter dessa forma do que não ter comida de verdade. Então, montar esse prato dividido, metade de salada, ou 3 partes iguais, ou montar esse prato dividido em 4 partes iguais, sendo a metade desse prato totalizada de proteína, é uma base de prato saudável na gestação. Eu engrenei o modo fala aqui que eu não parei de falar. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Para mim tá tranquilo. Pode Ok. empolgar. Eu engreno, eu falo, eu gosto de falar e eu engreno, mas eu quero que vocês tirem as dúvidas de vocês, tá? Aí qualquer coisa, se quiserem ir mandando na pergunta, aí, Cris, eu vou te pedir até ajuda, se você vê que tem mensagem chegando de pergunta e dúvida, você me ajudar a sinalizar, porque eu não sei se a Samara vai conseguir ver, se ela conseguir ver, tá? Também, por favor. Pode deixar. Então, gente, voltando, para eu ter bons hábitos alimentares, eu preciso ter o planejamento da minha semana. Para ter uma gestação saudável, ganho de peso adequado, eu preciso ter predominância do meu prato de proteínas boas e de fibras, sejam legumes e que não precisam ser insosso e sem sabor. Mas para isso tudo acontecer, eu preciso ter uma boa lista de compras. Ontem mesmo me perguntaram, eu não consigo ser objetiva nas minhas compras. E aí, quando eu penso em supermercado, eu tenho algumas questões a pautar sobre isso. Quem está comigo aqui, eu partilho um pouco do meu dia a dia nas redes sociais, sabe que há um ano eu parei de ir ao supermercado para fazer compras de grande volume. Primeiro que mora só eu e minha filha, toda vez que eu ia no supermercado, ou eu tinha que carregar ela, e é um rolê danado, e aí quando eu chegar em casa, eu tenho que carregar aquele monte de sacola, aquele peso, aquele, né, que você não fica com preguiça de pegar carrinho e carregando aquele monte de sacola, a mão machucada. Falei, chega, eu vou recorrer ao supermercado online. E aí, há um ano e um mês, já que eu fui em julho do ano passado, eu fiz alguns testes e eu defini o Extra Plus, sem nenhum, quem dera, se eu tivesse, sem nenhum apoio sobre isso, tá? Isso é uma escolha minha. Eu entro no Extra Plus, eu tenho ali minha lista de compras cadastradas, uma vez por mês eu faço a minha compra grande. Então, eu compro arroz, eu compro produtos de limpeza, eu compro leites e derivados, aqueles que eu posso congelar, eu compro cebola, alho, compro grande parte de predominância das coisas que conservam. Então, o extrato de tomate, porque eu tenho as minhas falhas, eu não faço molho de tomate caseiro, eu compro extrato de tomate a polpa, eu compro creme de leite, eu compro pipoca, então, milho para pipoca, eu compro tudo isso que eu consigo estocar, ok? Muitas coisas também eu compro na Amazon, então todas as minhas sementes e as minhas castanhas eu compro na Amazon. Deixa eu ver mais o quê? Cacau em pó eu compro na Amazon. E algumas outras coisas eu compro na Amazon. Então, eu tenho lá a minha rotina, eu acredito que todo mundo conheça a Amazon. Então, volta e meia, eu uso a Amazon como recurso, não tem muita rotina na Amazon pela praticidade, mas eu faço a minha compra uma vez por mês nessa lista de compras que eu já tenho salva, e à medida que as coisas vão acabando ou que eu vou lembrando, eu anoto ali no meu bloco de notas e adiciono na Alexa também na lista de compras. Quem nunca usou esse recurso, sugiro que use, né? Quem tiver Alexa em casa. E aí eu sento ali, vou fazer minha compra, seja segunda a segunda, no horário comercial ou fora do horário comercial. No domingo à tarde, eu faço o pedido de compras, entro no site Extra Plus, tem essa lista pronta, adiciono, excluo coisas pautadas nas minhas anotações, no meu estoque, e programo a entrega. Eles entregam na porta da minha casa, me cobram uma taxa simbólica, 15 ou 19 reais, mas isso me otimizou muito a vida, porque eu era aquela pessoa, nutricionista, que gosta de supermercado por ser toda semana, e aí é meu parque de diversões.
Só que eu perdia muito tempo. Então, o tempo que eu podia estar cozinhando, às vezes eu estava no supermercado. Hoje, não perco mais. Posso sim, Fran, depois indicar alguns fornecedores. Depois a gente partilha com vocês lá no grupo, tá? Eu deixava de cozinhar, então fica muito mais prático para mim. E aí eu vou sempre na feira de orgânicos, toda quarta-feira, que é próxima da minha casa, e eu recomendo que todo mundo faça aí o consumo de feiras orgânicas, depois eu vou falar um pouquinho mais. Então, o que eu faço toda semana é ir na feira de orgânicos, iogurtes eu compro a cada 15, 20 dias, porque aí eu vou no supermercado rapidinho para comprar um queijo, eu moro em cima de um supermercado. Eu compro um queijo, compro um iogurte, compro um cottage, alguma coisa assim. Então, eu não vou ao supermercado fazer grandes volumes de tempo lá dentro para fazer abastecimento da minha casa. Então, essa rotina é a que funciona aqui para mim, mas o que eu quero dizer para vocês? Se você gosta de ir ao supermercado, continue indo. Porém, entretanto, eu quero que você pense. Nunca vá com fome, tá? Porque se você for com fome, você não vai pensar objetivo, seu olho vai brilhar para aquele excesso de coisas que tem ali atrativas, que são feitas intencionalmente para que você veja. Vá com a sua lista de compras fechadas e não fique perambulando sobre os corredores. Seja objetiva nessa lista de compras. Às vezes você vai perder um bom tempo para fundamentar a sua base da sua lista de compras da sua casa, da sua família. Mas se você conseguir organizar, sistematizar essa lista de compras, você vai ganhar tanto tempo, você vai ganhar tanta otimização da sua rotina. Então, a lista de compras é a base para o seu planejamento e para a qualidade do seu tempo para que você consiga cozinhar também. E aí, eu tenho um modelo, eu até partilhei com vocês, um modelo de lista de compras, né, aquela sugestão de cardápio, mas eu tenho aí, depois, quem quiser tirar foto ou printa essa tela, eu sugiro que todo mundo tenha, para que você pense como que você vai construir a sua lista de compras. Você sempre vai pensar em 2 bases de café da manhã. Então, por exemplo, na minha casa, tem a tapioca como base e o pão de fermentação como base. Mas, às vezes, não tem tapioca, ou, às vezes, não tem pão e eu tenho banana da terra. Às vezes, eu tenho um polvilho. Então, a minha base é sempre uma fonte carboidratada, tá? Às vezes, a farinha de aveia. Sempre vou ter ovo dentro de casa. Se você for adepta, você vai usar sempre o queijo e os derivados do leite ali como base. Eu gosto muito do cottage, eu gosto muito do palitinho de queijo para ser um lanche da tarde. Ter sempre um iogurte natural, seja para fazer um molho, ou seja para incluir na sua rotina de café da manhã ou de lanche da tarde. Você precisa sempre pensar nos legumes e verduras, que é outra queixa muito comum, é que eu compro e jogo fora. Mas é porque às vezes a gente se empolga e vai sair comprando, pegando tudo. E não é assim que você tem que fazer. Você vai pensar que você sempre vai ter 2 bases. Então, 2 bases no café da manhã e 2 bases de fruta. Gente, quem criou isso fui eu, tá? É o meu raciocínio. Não tem literatura, não tem ninguém ensinando isso, não. Isso foi pautado na minha experiência de vida, tá? Então, eu tenho 2 frutas como base. Então, na minha casa, eu sei que a minha base é uva ou morango, e a kiwi ou a goiaba, que são as frutas que eu mais gosto, eu e a minha filha. Então, sempre vai ter uma dessas 2 frutas e eu vou alternando com outras frutas. Então, por exemplo, tem gente que em casa é base banana. Então, eu tenho banana e uva como base. E aí, eu vou alternando de 1 a 2 frutas, como nós somos só 2 pessoas, é uma fruta, mas pode ser mais outra variedade. Mas vai variando, eu costumo ter mais, então você vai ter sempre 2 bases e 2 variáveis. Por que é importante ter 2 variáveis? Porque senão toda vez que você vai na compra, você vai comprar banana, maçã, goiaba e uva. E aí você não vai comprar um morango, uma mexerica, um caqui, um abacate, um melão, uma melancia. Então, ter essa variável vai te ajudar a não ter monotonia alimentar. Porque a monotonia alimentar, ela também se torna um problema. Quando o paciente fala para mim, não tem problema nenhum de comer a mesma coisa como ad eterno. Eu falo, que bom que é comida de verdade. Porém, entretanto, eu sei que cada grupo alimentar, cada alimento, ele tem uma fonte de nutrição. E aí, quando eu tenho
um alface todos os dias como salada, eu estou perdendo uma série de outros complexos. Por exemplo, se eu colocar uma couve, eu vou perder complexo B, eu vou perder fibras, eu vou perder ferro. Então, fibra eu não vou perder, mas eu vou perder ferro. Então, ter a variedade nessa compra, e a mesma coisa vai ser para o legume, então eu tenho como base na minha casa batata doce e cenoura. E aí eu vou variando, vagem, cenoura, chuchu, inhame, aipim. Na verdade, eu costumo variar, dividir os legumes em legumes e tubérculos, tá? Então, eu sempre tenho uma base de tubérculo e 2 bases de legume, mais 2 variados. Então, na minha casa, eu vou ter 4 legumes, pelo menos, 1 tubérculo e 3 tipos de fruta. Ter como base, sempre que não pode faltar na despensa, é o arroz no macarrão, é um tipo de farinha, são os temperos de preferência da horta, sempre ter um lanche pronto no freezer, é sempre ter o feijão e outra proteína vegetal, porque às vezes o feijão não cabe ou você não está com vontade. Então, por exemplo, você fazer uma salada com grão de bico, tomate, cenoura ralada, óleo poró, é delicioso. Então, é algo que você consegue, para quem não sabe, feijão, ervilha, lentilha e grão de bico é base proteica da alimentação, não é fonte de carboidrato, é onde grande parte da gestante vai conseguir a sua oferta proteica para o desenvolvimento do bebê. Gestante, se comer muita carne, pela gastroparesia ocasionada da gestação, vai ter uma dificuldade de digestão muito grande e vai acabar espaçando muito o volume. Então, para você ter o aporte nutricional proteico, grande parte se vai dar pelas proteínas vegetais que têm uma digestibilidade melhor. Então, feijão, ervilha, lentilha e grão de bico não pode faltar na rotina da gestante diariamente. Então, às vezes, não vai ter um feijão, mas vai ter um ramos de grão de bico. E aí, de uma forma geral, só para dar uma noção para vocês, no primeiro ao segundo trimestre, se você usar uma concha pequena, média, tá bom, mas depois de 20 semanas, a gente tem que pensar uma concha grande para mais, ou 4 a 5 colheres de sopa. Então, obviamente, não tem individualidade aqui, mas um número geral pautado nisso, tá? Fibras e sementes, então, o que são as fibras? Chia, aveia, gergelim, semente de girassol, semente de abóbora. Eu brinco que toda gestante deveria ter isso na sua rotina. Gergelim é a maior fonte de cálcio da natureza. Não tem nenhum alimento maior na nossa natureza, no nosso reino vegetal e animal, né, leites e derivados, que tenham mais cálcio do que o gergelim. E aí, às vezes seu cálcio está lá embaixo, às vezes você está precisando fazer uma dose alta de cálcio, e aí eu não vou entrar nesse mérito, mas tem algumas contradições aí com relação a essa dosagem, porque você precisa monitorar isso de perto, e você não está usando o gergelim. E o gergelim você vai colocar em cima de uma salada, você vai colocar na farofa. Hoje eu fiz aquele virado de couve ali, porque alguém, eu acho que foi até a Fran que falou ontem, eu como couve sim na farofinha de couve, minha boca encheu de água, tinha uma couve em casa e fiz o quê? Dourei o alho, coloquei um ovo, coloquei chia, coloquei gergelim, aí refogou. O ovo ficou pronto, coloquei a couve e coloquei um pouquinho de farinha. Nossa, aquilo ficou bom. E aí, o que eu coloquei ali? Ferro, fibra, e aí coloquei chia, coloquei gergelim, coloquei uma série de nutrientes, proteína, o ovo, então ficou extremamente gostoso, extremamente equilibrado nutricionalmente para que você, gestante, coma. Então, o gergelim na salada, o gergelim em cima do arroz, a chia na fruta, a farinha de aveia ou flocos de aveia na fruta, a semente de girassol, a semente de abóbora, a granola salgada, né, que é algo que vai dar um creque, que você vai comprar essas sementes variadas, vai temperar ali com o seu temperinho, vai colocar em cima da sua refeição. Isso vai fazer o quê? Que você tenha maior aporte proteico pela semente de girassol, semente de abóbora, maior aporte de cálcio pelo gergelim, menor liberação de insulina e controle desse pico de insulina, que vai aumentar exponencialmente a partir do segundo trimestre. O pâncreas vai precisar aumentar muito para dar conta do desenvolvimento do seu bebê. Então, você colocar essas sementes vai controlar a liberação dessa insulina. Então, às vezes, você está ali com um bebê grande, um bebê que está uma glicose que não está alterada, mas o bebê está grande,
e você não consegue identificar. O uso dessas fibras vai te ajudar. Ou às vezes você está com muita fome e não consegue identificar onde está tendo muita comida. E aí o uso dessas fibras vai te ajudar a incluir aí, controlar tudo isso que nós falamos. Continuando com a lista de compras, as marmitas prontas, para quando você chega cansada, você já ter ali pronto. O creme de leite, o molho de tomate, ter sempre um tipo de carne pronta no freezer, então o franguinho desfiado, salva uma correria, então você pega ali um dia corrido, você tem ali um arrozinho, um franguinho desfiado, um tomatinho, coloca um ovinho, se você tiver um ervilha, um grão de bico, um feijão pronto, fica melhor ainda, tá? Então, ter sempre isso dentro do freezer é a base para que a sua vida gire e para que você tenha tudo que você precisa. E aí, o segundo print é algumas sugestões de produtos que estão na alimentação de grande parte das minhas pacientes, porque está dentro da minha rotina, então eu prescrevo geralmente o que eu gosto de comer, pautado na individualidade de cada um. Eu brinco que eu não faço bicicleta nova, eu encho o pneu dessa bicicleta, da sua roda, mas sugestão de produtos aí, estão aí algumas sugestões de produto. Esse macarrão de grão de bico, se você não conhece, é ouro para um jantar prático, ou a gestante que está aí no primeiro trimestre, que está sofrendo de dificuldade em comer e está querendo comer mais carboidrato. Então, esse macarrão de grão de bico ou macarrão proteico dessa mesma marca, com ervilha, com franguinho desfiado, é algo que vai te ajudar muito. Ou se você está com diabetes gestacional, esse macarrão de grão de bico, com creme de leite, um franguinho ou uma carninha no jantar, ou às vezes no almoço, vai te dar um prazer por comer. Então, eu recomendo muito que usem. Então, é o extrato de tomate que eu gosto de usar, a ervilha, o creme de leite, o macarrão de arroz, o de grão de bico, sem glúten. A bebida proteica, que ela é usada como um recurso e não como uma rotina. E aí chamar a atenção que existem alguns no mercado que tem sucralose e gestante não pode fazer uso de sucralose. Se você não consegue ter uma rotina de ir para a feira, de comprar, sugiro sim que dentro da escala do ótimo e do perfeito, não existe perfeição, você já compra os produtos higienizados, o leite do tipo A2 ou do leitisco, pasta de amendoim limpinha, as sementes, então, eu gosto muito da marca Leve Croque, o tempero que eu costumo usar, a chia, o tahine, que é uma excelente fonte de cálcio, não sei se você sabe, o tahine é feito de gergelim, a sobrecoxa de frango, a tapioca, a ricota do imigrante, aqui tem que ter, né, esse arroz 7 grãos é uma delícia, então, muitos dos produtos que eu gosto de indicar e de usar, tá? Deixa eu só passar. E aí, queria trazer uma reflexão para vocês. Todo mundo tem uma vida corrida. Eu, de antemão, agradeço mais uma vez todo mundo que está aqui hoje, porque eu sei que não é fácil, 8h30 da noite, a gente está aqui, diante de um monte de coisa para fazer. Todo mundo tem uma vida corrida, a gente vive multitarefas, e aí tem dia que a gente não quer. Mas eu não posso não querer nutrir o meu bebê. E aí, dentro desse contexto, nesses dias, você vai procurar o freezer, os fornecedores locais. Ou o que é mais prático dentro de casa. Então, pega um franguinho desfiado, pica um alho poró, às vezes já deixa um alho poró picado, congelado ou na geladeira. Coloca uma cenoura, põe um iogurte natural, uma cottage, ou um bom requeijão, mistura e coloca dentro de um pãozinho, ou coloca dentro de uma tapioca, ou faz uma crepioca, vai ser o seu jantar, vai ser o seu lanche da tarde. Gente, é assim, não se cobre a perfeição, essa perfeição não existe. Se você está numa escala de processo, de mudança de hábito para essa gestação sua ser mais saudável, tente dentro do que cabe a você, você priorizar a comida de verdade. Priorizando a comida de verdade, consequentemente, as outras coisas elas vão sendo construídas. Então, Brunella, uma exceção ela não vai fazer a regra. A regra vai ser você almoçar todos os dias, é você não fazer intervalos maiores que 2h30, 3 horas sem se alimentar. É você se alimentar de comida de verdade, com controle de carga glicêmica, como nós falamos, com fibras, com proteína. Mas, se às vezes aquele dia você não tem, ou se você não conseguir preparar, não se cobre, né, a gente tem uma autocobrança muito forte. Não se cobre quanto a isso. Faça aquela refeição da forma como dá para ser feita,
recalcule a rota e segue o plano. Porque às vezes é um momento, 2 momentos, ou alguns dias que estão mais agitados, e que depois a roda vai voltar. Só que a gente se prende nisso e aí começa a gerar uma desmotivação. E aí eu sempre ouço em consulta, quando eu vim aqui, estava tudo funcionando direitinho, mas depois as coisas desandaram. Então, não é só porque foi a nutricionista, ou porque foi a obstetra, ou porque pesou, ou porque fez uma ultrassom e viu que as coisas não estão indo bem. É entender que a sua exceção ela vai acontecer, os dias vão ser melhores e piores, e que está tudo bem. E que aos poucos, com o tempo, você vai conseguindo organizar e ir retomando essa rotina que a gente tem conversado e esse planejamento que eu tenho tentado ensinar a vocês aqui agora. E aí eu mencionei que eu vou à feira de orgânicos, e isso é algo que é de muito valor para mim, e eu queria que vocês, se não fazem a frequência, a assiduidade aí de consumir produtos orgânicos, pelo menos os vegetais, alguns temperos, as frutas é um pouco mais difícil, mas eu quero chamar a atenção para vocês que hoje, no Brasil, a gente tem muitos, né? Eu posso pensar em 3, 4 rapidamente, agrotóxicos que são proibidos na Europa há mais de 2 décadas e são utilizados aqui no Brasil em livre escala. Esses agrotóxicos já são proibidos na Europa, né, na União Europeia, Estados Unidos, justamente porque já tem evidência científica o suficiente para comprovar que eles são potenciais desenvolvedores de doenças metabólicas, seja para a sua saúde, seja para ali o agricultor que está plantando, para o solo da população da região. E aí, eu não consigo hoje pensar em comer, por exemplo, um morango que não é orgânico na minha casa, porque existem alguns alimentos que são utilizados mais agrotóxicos. Pimentão, morango, tomate. Mas, Brunella, você tem certeza? E eu sempre ouço essa pergunta. Você tem certeza que é orgânico? Certeza não tenho, quero acreditar na fiscalização que acontece pelos órgãos federais pelo menos uma vez no ano. Porém, a minha cachorra está fazendo barulho aqui, não sei se vocês perceberam. Mas eu quero acreditar que acontece a fiscalização. Mas mesmo assim, eu quero acreditar que aquele produtor local que eu vejo lá toda semana, que é ele que planta, que é ele que colhe, e que aquele produto que às vezes tem essa semana, não tem a outra semana, pelo menos, se porventura ele usou por alguma necessidade, pelo menos tem menos do que aquele que eu compro no supermercado. E por muito tempo também, a gente achou que ir à feira de orgânico era mais caro do que comprar no supermercado. Só que se você comprar a alface na feira de orgânico, é mais barato do que no supermercado. Se você comprar o tomate cereja na feira de orgânico, não é toda semana que tem, agora inclusive está na safra. O tomate cereja, um pacotinho de tomate cereja de 250 gramas na feira de orgânico custa R$5. Um tomate cereja no supermercado vai custar R$17, 500 gramas. Então, de 10 para 17. Então, se engane você achar que é mais caro. Obviamente, a gente tem aí algumas coisas que a gente não vai encontrar orgânico, mas tudo que eu puder mitigar, eu vou mitigar. Então, uma couve, um alface, um alho poró, um abacate, uma batata doce, um inhame, uma berinjela, uma abobrinha. E como isso é muito sazonal, porque às vezes eles não conseguiram colher, às vezes não plantou, às vezes teve alguma coisa que não tem ali na feira aquela semana. Então, como isso é muito sazonal, você acaba variando também bastante a sua alimentação. E aí, eu também sei, como eu disse, nós tomamos o cuidado de consumir, mas aquelas pessoas que estão ali na feira de orgânico, que estão lá toda semana, inclusive, vou falar dos adoçantes daqui a pouco, Elô. Inclusive, tem pessoas que estão ali há anos, elas também estão cuidando da sua saúde, elas também estão preocupadas, porque um dos grandes prejudicados são eles dentro desse contexto.
E os orgânicos, eles não, como eu falei, não têm agrotóxico. E os agrotóxicos, eles são classificados como disruptores endócrinos. O que são disruptores endócrinos? São substâncias tóxicas, toxinas, que agem no nosso corpo em alterações metabólicas e hormonais. Então, hoje, vocês se encontram no período de formação celular do bebê. Tudo que vocês consomem de boa qualidade, que está nutrindo o seu bebê, atravessa a barreira placentária e vai fazer a nutrição dele. Mas tudo que vocês consomem de toxinas também vai atravessar a barreira placentária e ele vai ter contato. Não vivemos numa bolha, não é isso que eu quero trazer para vocês, mas eu quero trazer a vocês a reflexão dentro do contexto onde couber que vocês possam mitigar esse processo de contato de toxinas. E dentro do processo de disruptores endócrinos, a Elo trazendo o gancho com o que a Elo falou, a gente tem alguns adoçantes que são proibidos na gestação, que também são classificados como disruptores endócrinos, porque são substâncias químicas e sintéticas que são utilizadas para trazer dulçor, mas são preparadas quimicamente e que a gente já tem certeza dos danos que eles vão causar ao desenvolvimento dessa gestação, ao desenvolvimento desse feto, porque esses adoçantes fazem barreira placentária. Quais são esses adoçantes? Sucralose, acesulfame, aspartame, sacarina, ciclamato. Então, todos esses adoçantes de ampla escala de uso dessas grandes indústrias, esses adoçantes eles são proibidos na gestação, porque eles fazem atravessamento da barreira placentária e vão trazer acúmulo ao desenvolvimento do seu bebê. E existe, por exemplo, literatura que relaciona a parto prematuro, tá? Baixo desenvolvimento, baixo ganho de peso. Então, o adoçante, propriamente dito, eu vou trazer ele mais com propriedade daqui a pouco, ele é classificado disruptor endócrino. Outro disruptor endócrino que toda gestante deve ter cuidado é o alumínio. Então, quanto menos enlatado você utilizar, se você costuma usar alumínio dentro de casa para proteger seu alimento, basta você trocar por papel manteiga. Então, tudo que você conseguir diminuir desses disruptores endócrinos vai ser benéfico à sua saúde. Outro exemplo, tomar café em copo de plástico. O copo de plástico, ele tem o biosfenol e também, então, se você pegar produto de bebê, tudo vai estar escrito assim, BPA free, BPA free. O que é isso? Livre de biosfenol. E aí a gestante tomando o café em copo de plástico. Esse contato com o quente vai liberar essa toxina que já é conhecida, que vai fazer prejuízo ao seu bebê. Vou voltar aqui só para fazer um gancho. E aí a gente sabe que a gente também tem que ter cuidado com o café na gestação. E muitas de vocês usam o café descafeinado. Só que o café descafeinado, ele é um processo de retirada da cafeína, seja por extração química ou extração em meio de água. O café descafeinado, retirado em água, você pode consumir. Mas o café descafeinado retirado em química, você não pode consumir, porque essa química é um disruptor endócrino. E aí, como que eu sei que esse café é descafeinado ou não? Ele tem que ter esse selo, à base de água. Esse selo à base de água, você pode consumir. Lembrar que o consumo de cafeína na gestação não tem uma dose segura, e o mais próximo de zero é o ideal. Se você faz o consumo, o ideal é que você fracione isso, a dose de 50 ml, no máximo 2 vezes ao dia. E se você for fazer uso descafeinado, ele vai ter um teor muito baixo de cafeína, mas você também precisa consumir com cautela. E não pode ser sem esse selo que é a gota d'água. Ah, então café 3 corações eu posso usar? Não. Esse descafeinado à base solúvel, ele é extração química, então você não pode usar. Então, descafeinado da Melita, descafeinado do Orfeu, você não pode usar. Então, o café descafeinado que você deve usar, se usar, ele precisa ser com esse selinho de água na frente. E se for consumir o café com cafeína, essa dose de segura, como eu falei. E aí, voltando ao gancho dos disruptores endócrinos, que a gente falou sobre os adoçantes, qual é o adoçante que a gente pode usar na gestação?
O adoçante que a gente tem seguro na gestação é o Stevia, o 100% Stevia. Então, tome muito cuidado se você for comprar no supermercado Stevia. Só que se você for ler o rótulo, está misturado com outros adoçantes. Então, se você vê um Stevia que custa R$20, outro que custa 8, esse está misturado. Então, desconfie, leia esse rótulo. Então, o adoçante Stevia, ele é recomendado para ser utilizado em gestantes que têm diabetes gestacional e ponto. Gestantes que não têm diabetes gestacional não devem usar a Stevia como fator protetor, ok? Fator protetor é controlar a carga glicêmica da refeição. O uso do adoçante Stevia pode ser utilizado na menor quantidade possível, entendendo que a gente, quanto menos utilizar, é melhor. Porém, entretanto, se eu tenho um diagnóstico de diabetes gestacional e estou privado do consumo do açúcar, o Stevia é uma opção. Além disso, a gente sabe que tem outros polióis que fazem dulçor, mas não são sintéticos, que são aqueles com final ol, eritritol, maltitol, xilitol. Algumas pessoas têm uma sensibilidade intestinal grande, então isso vai de individualidade, mas se você for consumir, você pode consumir, se você tem diabetes gestacional, você pode sim consumir o adoçante, esses adoçantes Stevia que eu falei, ou esses com final ol. Mas, continuando no assunto diabetes gestacional, grande ponto-chave do controle para o diabetes gestacional é que você tenha refeições, e aí, às vezes, diabetes gestacional, mas um crescimento alterado, ou um líquido alterado, mas sem o diagnóstico das alterações da glicose. Grande passo para você controlar isso é você ter os intervalos das refeições coerentes, não passando de 2h30, 3 horas da refeição, e que você tenha um controle da carga glicêmica dessa refeição. Exemplo, eu vou comer uma banana. A banana é fonte de carboidrato. Se eu comer a banana pura, no diabetes gestacional, essa glicose vai lá em cima. Se eu pegar essa banana, amassar ela, colocar uma aveia, colocar um leite ninho, comer um queijo, comer um ovo, eu vou aumentar a carga glicêmica dessa refeição, ou seja, eu vou trazer peso a essa refeição e eu vou liberar insulina de forma lenta. Então, eu tenho um intervalo adequado e eu tenho uma carga glicêmica equilibrada. O que faz a carga glicêmica pesar na refeição? Cada alimento tem a sua carga glicêmica e a forma de preparo, isso tudo varia muito. Mas o carboidrato, ele vai existir, então, pão, tapioca, banana, mamão, frutas em geral, polvilho, macarrão, arroz, esses são carboidrato. Junto com eles, esses alimentos eles não devem consumir de forma isolada. Esses alimentos eles precisam estar atrelados, associados a proteína, gordura boa e fibra. O que é proteína? Carne, frango, peixe, porco, ervilha, lentilha, grão de bico, queijo, leite, iogurte, whey, leite ninho. Gordura boa, abacate, castanhas, sementes, creme de leite, coco, leite de coco, chip de coco, então, amendoim, pasta de amendoim. Então, esses alimentos com base de carboidrato precisam estar em conjunto com proteína e ou gordura boa e fibra. Então, existe uma diferença muito grande, voltar ao exemplo da banana, eu comer uma banana. Mas, se eu comer uma banana com pasta de amendoim num lanche, eu vou controlar a carga glicêmica dessa refeição. A proporção, isso vai ser muito individual. E aí, isso vai pautar baseado nos seus valores de glicose. Mas que eu deixo de recado para você. Quando você olha para o seu prato, a proteína e a gordura boa, elas têm que estar em predominância. Mas, geralmente, não é isso que acontece. Geralmente, é um pão de sal com manteiga ou com requeijão, ou um pão de forma com a fatia de queijo, e aí eu como um mamão com aveia para ajudar meu intestino a funcionar. Aí eu tenho, vamos analisar essa refeição. Eu tenho um pão, um requeijão que tem base de amido, e eu tenho um mamão. Então, 3 fontes de carboidrato, sendo 2 de alto índice glicêmico. Aí eu tenho um pouquinho de manteiga e um pouquinho de queijo. Entende que aqui, quem está pesando é aquele que tem que estar com menor quantidade, que é o carboidrato.
Então, para eu ter uma refeição com baixa carga glicêmica, ou eu vou reduzir a proporção disso, ou eu vou excluir algum destes e vou aumentar aquele que vai ser de controle. Quem é de controle? Proteína e gordura boa. Ficou claro? Todo mundo com vergonha de falar, gente? Ok. E aí, na proporção disso, vai depender das suas estratégias, do seu hábito alimentar, mas você precisa ter, em toda refeição, boa parte de proteína, gordura boa e fibra. Ah, Brunella, mas eu não tenho diabetes gestacional. Foi o que eu falei hoje. Até eu controlo a carga glicêmica da minha refeição. Porque se eu pego, quem já comeu um pão de sal, passou manteiga e queijo, 1 hora depois está com fome. E se eu pego um pão de sal, tomo com um copo de leite, coloco um queijo, coloco queijos curados, mais amarelados, eles são mais importantes para vocês que têm para ter mais gordura e mais saciedade. Então, eu coloco queijo curado, eu coloco um ovo. Ah, eu não quero ovo. Então, eu coloco o dobro de queijo. Aí eu pico um morango, coloco um iogurte. Eu trago outros elementos dessa refeição e trago saciedade. Hoje, Laís, né, lá no grupo, postou um café da manhã que tinha suco verde, mas tinha ovo, tinha morango, tinha iogurte, outros alimentos, tinha chia, outros elementos, queijo, outros elementos que vão ajudar a controlar a carga glicêmica dessa refeição. Mas não adianta, eu estou fazendo um movimento inverso, não adianta eu pensar só na carga glicêmica, no controle da glicose, se eu não penso na minha qualidade de sono e no meu intestino. Eu não vou me ater muito a isso, mas o meu recado para vocês é: cuidem da rotina de sono e do intestino de vocês também, durante esse processo da gestação. E aí, pense muito extremismo sobre bateu a vontade de doce. Vai comer? Vai comer. Mas você vai comer com consciência. Primeiro que você vai escolher a caloria que você vai consumir dentro desse processo, então você não vai comer qualquer coisa, você vai escolher aquilo que você vai comer. Mas existem horários melhores para que você possa comer. Então, quando você for fazer uma refeição com um poder de dulçor, é sempre melhor que você faça no almoço e você não faça no jantar ou você faça isolado. Então, por exemplo, no final de semana, eu vou no restaurante com a minha família e eu quero comer uma sobremesa, é muito melhor que você coma ali no almoço do que você resista, aí chega ali 5, 6 horas da tarde, você está com fome, você fala, quer saber? Eu vou comer um bolo porque eu não comi aquela sobremesa. Então, a liberação de insulina, a demanda que você vai dar ao seu corpo de insulina é infinitamente maior. Então, é melhor você atrelar o doce a uma refeição maior, seja almoço, de preferência, ou jantar. Ou, às vezes, por exemplo, um pedacinho de chocolate de pré-treino com castanhas é muito melhor do que você comer um chocolate no meio da tarde isolado. E se você tem o diabetes gestacional, você não deve consumir doces que contenham açúcar, mas você deve, dentro da sua rotina, consumir doces que sejam adoçados, que aí você vai encontrar em maior concentração com esses polióis, eritritol, maltitol, tamatina, xilitol. Um lugar que eu gosto muito de indicar, que é uma linha segura e que tem um sabor bom e é acessível, entender que é uma exceção e não uma rotina, é a linha Diet, a linha sem açúcar da Cacau Show. Então, todos que estão ali, eles vão estar adoçados com stevia e eritritol, e são palatáveis, são gostosos. Ou você vai usar, por exemplo, você quer comer um lugar diferente, tem a Cultiva, tem a Thais Góes, então tem uma série, em Vila Velha tem uma sorveteria, que eu brinco que eu descubro mais com vocês do que eu mesmo descubro. Uma paciente acabou de ter bebê, diabetes gestacional, queria tomar sorvete, e todos os adoçantes que tem nesses sorvetes diets que vocês vão encontrar nessas sorveterias em geral, eles são sucralose. Se você perguntar, ele é sucralose. Então, você não pode usar. E aí, ela, nessa busca, ela descobriu uma sorveteria que eu já conhecia, se chama Sal e Mel. Eu entrei em contato, é um italiano, ele que produz o sorvete, ele me mandou todos os ingredientes dele. Então, assim, eu nunca estou ali no processo, então eu não posso me responsabilizar, mas é um lugar que você pode ir perguntar e se você se sentir segura, você consumir. Ele usa, não vou lembrar aqui agora, mas ele usa um adoçante, um desses polióis, e a base de leite de coco, então sal e mel,
Anota aí, depois, se vocês quiserem. É uma delícia mesmo. Tem uns de pistache, né, Cris? Que socorro, passo longe. É bom, o lugar cheira, coisa falou tudo. socorro. Então, você pode ir lá vai ter, você tem diabetes gestacional, eu costumo dizer que ninguém quer o diagnóstico, mas é uma sentença de cuidado, é uma sentença de saúde, né? E você vai aprender a desfrutar desses momentos. Então, você pode muito bem na sal e mel, vai tomar o sorvete que é socorro e vai ficar numa boa dentro desse contexto. Então, o olhar diferente sobre isso, sobre o diabetes gestacional, mas também dessa sua relação com o doce. Então, você, gestante, com diabetes gestacional ou não, prefira consumir os doces quando tiver vontade, sem ficar ali martirizando para não comer, porque aí quando vai comer, geralmente esculhambou, porque aí vai ser qualquer hora ou vai ser qualquer doce. Então, comer consciente, comer com atenção e ser sábia nessa escolha. E aí, chegando já ao fim, eu pergunto, será que eu estou aqui falando há 1h10, falo pra caramba? Será que mesmo isso tudo que eu estou falando para vocês é importante? Grande parte das minhas pacientes que confia aí o meu trabalho chegam no meu consultório porque não quer ganhar peso. Porque quero controlar meu ganho de peso, porque estou preocupado com o meu peso. Que bom que você está preocupado com o seu peso, porque para conseguir controlar o seu peso, você precisa fazer tudo isso que a gente falou antes. Só que eu quero te dizer um pouco mais. Se eu te dissesse que existe um caminho que você consegue prevenir o seu bebê de doenças na vida adulta, do seu filho, do seu neto e dos seus bisnetos, que existe algo que você pode fazer para prevenir doenças metabólicas, alergias alimentares, obesidade na vida adulta. Esse momento é agora. Esse é o momento dos 2.200 dias. 2.200 dias, quem não ouviu falar, provavelmente a grande maioria de vocês não. Ele é algo novo, foi publicado em 2023 pela Sociedade Brasileira de Nutrologia, mas antes, também relativamente novo, quando eu penso em saúde, em 2004, se eu não me engano, a primeira publicação da Nature, que é o imprint metabólico, a programação metabólica, e é da onde surgiu o período ouro, a hora ouro, que são os 1.000 dias. Os 1.000 dias, eles são tão importantes que desde 2004 a 2023, eles foram de 1.000 para 1.100, que são os 3 meses que antecedem o preparo pré-concepcional. E hoje a gente sabe que é até os 5 anos de vida do bebê, da criança, né? É o período ouro que você previne saúde, previne doença e garante saúde na vida do seu bebê. E o que forma a célula, gente? O que vocês mais estão fazendo é formação de célula. Todo dia vocês estão construindo vários tijolinhos a partir das células. Quem nutre as células são os nutrientes, pautados no que vocês comem. Seu filho é o que você come. E é aqui e agora que você vai designar o caminho da origem da saúde ou da doença do seu bebê. Porque agora vocês estão formando a genética, mas vocês também estão trazendo bons hábitos, trazendo programação metabólica para a epigenética dele, que são os 80% das nossas escolhas diárias. Agradeço a todo mundo por essa partilha, por esse encontro, a Elô, a Cris e todos vocês que estão aqui comigo hoje. Dizer mais uma vez que quem puder estar lá comigo no canal, que eu vou trazendo informações sempre para vocês e ajudar a construção aí dessa missão, que eu falo que é uma missão de vida, que é o comer saudável, comer com comida de verdade. Obrigada. Perguntas? É muito importante, né? E eu também, como diz outro, não estou grávida, mas adoro aprender a mexer, a lidar com essa mudança alimentar. Isso foi na minha vida, né, que eu consegui fazer isso, porque quando eu era lá adolescente, a gente não tinha essa cultura, né? E isso a gente vai aprendendo com o tempo. E com esse encontro nosso, Bru, foi muito legal, entendeu? Porque coisas que eu gostava e que eu fui aprendendo a mexer, a mudar, e hoje eu acredito, né, ter
uma alimentação muito melhor do que eu já tive, né? E a gente tenta fazer com que os pacientes também entendam isso, que o que a gente come hoje é o que o seu bebê vai ser no futuro. E eu falo, às vezes, com as minhas pacientes mais jovens, que o que ela come hoje vai ser o idoso que ela vai ser no futuro. Então, se você quer ser um idoso que não tenha demência, que não tenha doenças, né, de comorbidades muito mais graves, você tem que saber o que comer com 20 anos. Não é você tentar mudar de alimentação aos 70, 80. Você tem que aprender a comer lá com seus 20 anos para você ter, né, na sua vida uma velhice, né, uma idade melhor no futuro. Né? E você estava falando que você era materna infantil, e eu insisti tanto que ela acabou virando só materna e tentantes. De tanta paciente que eu fui mandando para ela. Graças a Deus nesse caminho. E ela falava assim, não, mas eu sou infantil. E aí, não, mas atende essa, atende aquela. Isso é porque eu nem conhecia ela pessoalmente. É isso aí, graças a Deus, né? Deus vai trilhando os caminhos da nossa vida. Falaram um pouquinho aqui, mais um pouquinho, e depois, quem quiser também continuar, mas trazendo o que ele falou, a gente está aprendendo, a introdução alimentar, ela começa aos 6 meses de vida, mas ela vai por toda a vida. Eu sou nutricionista, eu respiro comida da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, seja no trabalho, ou seja na minha casa, ou seja cozinhando, ou seja ensinando as pessoas. Tem dia que eu vou atender em consultório que a minha barriga está roncando, que o paciente está ali ouvindo, porque eu estou falando de comida desde a hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Mas todo esse olhar sobre a nutrição, como eu contei, eu sou nutricionista há 20 anos, mas antes eu era auditora de qualidade, e aí com a Lavínia, tudo, né, há 11 anos, tudo isso se ressignificou, e com 2 anos um ano e pouco de Lavínia nascida, eu fui diagnosticada com câncer. E aí, hoje, o meu câncer, eu sei que tinha uma característica genética que foi ativada por vias de estilo de vida. Então, esse estilo de vida me faz pautar aí, há 9 anos, um cuidado. Então, é importante dizer também, Elo, que é uma construção para uma velhice, ser um idoso saudável, mas é algo que, muitas das vezes, a gente vai se comparando muito com o outro e a gente deixa de se olhar dentro do nosso processo. Então, quando a gente olha para a gente e se compara com a gente, então a gestação, ela traz um monte de grupo, um monte de gente nas redes sociais, um boom de informação, um monte de pitaco, e que se eu ficar me comparando com aquela pessoa, aquela gestante, aquela fulana, cada um tem uma realidade, cada um sabe do seu processo. E seja qual fase da vida, seja ali eu materna infantil quando eu cuidava das crianças, ou agora só cuidando dos tentantes e das gestantes, eu preciso criar um processo evolutivo para mim. Então, de tudo isso, é importante que todo mundo se cuide para envelhecer saudável, porque essa é a certeza que nós vamos ter. E esqueci o nome dele agora, Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, que faleceu há 2 anos atrás, ele era uma das grandes inspirações para mim, e ele falava isso, né? O idoso que eu quero ser aos 80 anos, eu estou construindo com 20. Então, a saúde do seu filho você está construindo agora, a saúde do seu neto você está construindo agora. Mas essa perfeição não existe. E aí use isso para você, do que faz sentido para você. Tenha a rede de apoio, as informações, mas não tente se blindar disso e tente construir a sua verdade, a sua realidade. E eu brinco que quando você recebe um boom de informações, lista aquilo que te marcou e escolhe um por vez, porque se você quer resolver tudo de uma vez só, você surta, você pira, porque você não vai dar conta de tudo, né? Então, não é só a alimentação que você cuida, é tantas outras coisas que você tem que dar conta, tantas outras rotinas que você precisa dar cheque. Então, é muito importante a gente pautar isso também, né, Lu, para acolher cada um dentro de si, né? Exato. E, gente, está aberto aí para quem quiser perguntar, tirar dúvida, falar alguma coisa, compartilhar aí com a gente.
Elas ficam com vergonha, enquanto ninguém pergunta, ó, eu vou compartilhar os fornecedores da Amazon, os adoçantes eu comentei com vocês, estou dando aqui as perguntas, a Rafaela já arrasou, já colocou o grão de bico de molho, é importante, né, você colocar as sementes, as leguminosas de molho, pelo menos 24 horas, lavar, e cozinha depois esse grão de bico, tá, Rafaela? E a Clara, né, colocou aqui macarrão de grão de bico com espinafre e carninha, excelente fonte de ferro, fonte de proteína. Então, é algo bem bacana e prático, um jantar super prático que você pode ter aí na sua rotina. Aberta a perguntas, meninas. Ninguém quer perguntar nada? Então, deixa eu perguntar. Pergunta, né? É difícil, né? A gente tirar um pouquinho do café. Eu não sou viciada, não, mas meu café da manhã eu gosto sempre de tomar, assim, café com leite, né? Não comprei descafeinado até hoje, confesso, mas eu queria saber, né, assim, a gravidade que é de ultrapassar esse limite, né? Eu vi que você falou, tomar em dose de 50 ml de manhã e mais 50 à tarde, né? Então, assim, geralmente eu tomo uma xícara grande, sabe, de café com leite. Mais leite do que o próprio café. O café mais para dar uma corzinha, porque eu não sou muito chegada, não. Se isso seria um problema ou não. Quer respondê-lo? Não, assim, como você falou que não é muito chegada no café, mede a quantidade de café que você toma de manhã, né? Essa medida de 50 é uma quantidade legal para tomar, né? Se não vai ter repercussões, mas é só o controle mesmo, de manhã e de tarde. Eu sempre falo com as pacientes que tem gente que gosta, que é viciada no café, evitar de ter aquela caneca de café para tomar de manhã, de tarde, às vezes está trabalhando e enche uma caneca de café para tomar. Aí a gente realmente pede para não fazer, né? Não, sim, sim. Aqui, então, estou bem controlada. Eu só tomo de manhã mesmo, assim. De tarde, geralmente, eu não tomo café. Obrigada pela Nada. resposta. A estratégia do leite, ela é bem bacana, porque dilui bastante dentro desse contexto. É muito difícil, às vezes, o rito do café, né? Você gosta de acordar e ter aquele rito do café. Obviamente, O se às Dalberto vezes levantou você a mão aí. exceder aí essa quantidade, isso não você chame atenção para aquilo que você faz todos os dias. Aham. Então, se você... Ei, gente, sobre isso do rito do café, a gente percebeu aqui em casa que era muito menos o vício no café e na cafeína, e era mais o prazer de sentar e tomar uma xicrinha de café com leite. Fazia parte da nossa rotina, era um momento que a gente fazia com preguiça, então era um momento gostoso. E aí trocar para o descafeinado, nesse momento, que era o único momento que a gente consumia também, era com leite, então o sabor também acabava se perdendo, a gente nunca fomos grandes apreciadoras de café. A gente trocar pelo descafeinado, nesse momento a gente não perdeu o gostoso, que era a preguicinha ali da primeira xícara, e também não perdeu o sabor, porque era mais sabor do leite do que do café, então ficou tudo certo. A vida, tudo mudou e a gente nem percebeu. O café descafeinado, às vezes a gente tem um certo preconceito. Eu tenho ele lá no consultório, aí as pacientes que não conhecem, eu peço as meninas para fazer lá para provar. Às vezes é um pouco mais aguado, mas é o mesmo sabor. E aí eu brinco que tem um efeito placebo da cafeína, que você vai se sentir até mais disposta sem você ter tomado a cafeína. É mais isso que Brunella falou mesmo. E aí só tomar cuidado com relação a essa extração que eu comecei com vocês hoje. Mais alguém? Mais alguma pergunta?
em relação a essa extração, eu não sabia dessa diferença. Eu já tinha visto esse símbolozinho, mas eu não tinha me atentado. Atentado ao quê, né? É o meio de extração que você tem que tomar cuidado e tomar cuidado com a marca, né? Não é só, tem que ler e não só se atentar à marca. Só uma coisa assim que chamaram a atenção ainda sobre o café, é que o café expresso, o café de máquina, ele vai ter uma alta concentração de cafeína. Então, se você não deve consumir dentro do processo da gestação, tá? Mais alguém? Hello, eu acho, se você estiver de acordo, se ninguém tiver, vamos encerrar. Nós temos aí alguns dias de troca, todo mundo tem um monte de coisa para fazer ainda antes de dormir. Quero agradecer a todos vocês, vou deixar gravado, depois a gente disponibiliza o link. E eu quero pedir encarecidamente que esse movimento ele seja muito agregador para vocês. Eu preciso que vocês partilhem, troquem, tirem dúvidas, mandem perguntas. Vocês estão muito silenciosas, muito envergonhadas. Eu não quero ninguém silenciosa, não. Eu quero vocês trocando, contando, porque até a Elô já estava ali, já teve comigo ali em outro Acorda Mulher. Essa troca, esse movimento que a gente faz da gente, umas às outras, impulsiona, motiva, traz ideias. Então, esse é o nosso maior objetivo do Acorda Mulher. Então, eu espero que vocês troquem bem. A Cris perguntou alguma coisa, pode falar, Cris. É um privilégio, né, estar aqui ouvindo toda essa palestra sua aí. O legal que eu estou achando, né, eu não estou gestante também, mas o legal de estar participando é que a gente acaba se cobrando e se policiando. Então, eu tenho um padrão beliscador. Eu tenho esse padrão, assim, ao longo do dia, de ficar beliscando. Então, eu começo, quando eu penso em beliscar alguma coisa, eu falo assim, não, eu preciso ser honesta. Eu não posso só postar o que é o horário certo, né? Então, hoje, aqui no meu prédio é um comércio de coisas, assim. Aí, ontem eu tinha feito encomenda, ontem não, no final de semana, antes de começar, tinha feito encomenda de biscoito caseiro. E aí a moça me entregou agora no final do dia. Aí eu falei, nossa, esse biscoito está tão gostoso. Aí eu abri e comecei a comer. Eu falei, o biscoito eu não vou postar, né? E aí minha mãe tem reparado que eu estou tirando foto da comida. E eu falei assim, o biscoito eu não posso postar, mas eu estou comendo. Então a gente passa a se policiar mais, porque a gente pensa assim, poxa, tem um monte de gente ali olhando, né? Vamos tentar fazer o certo, e quem sabe isso torna-se um hábito, né? Quando a gente começa a repetir, isso vira um hábito. E para quem eu não cheguei a comentar, o Acorda Mulher, ele começou porque em janeiro desse ano, eu me predispus eu vou fazer 40 anos esse ano, eu me predispus a perder peso, e eu emagreci 6 quilos, né? Aqui não é sobre emagrecimento, mas é de onde surgiu, justamente porque eu comecei a partilhar dentro desse movimento coletivo, e é esse autocuidado que a gente fala, opa, essa corresponsabilidade com o outro. Então eu consegui fazer o emagrecimento, e por isso surgiu o Acorda Mulher, e ele hoje vem se tornando esse outro formato. Mas é muito legal essa troca. É legal demais. Quanto mais a gente partilhar, melhor. E esse policiar aí, Cris, é muito legal. No Acorda Mulher foi muito interessante. Tá? Gente, eu queria agradecer todo mundo que conseguiu participar. Brunella, de coração, assim, não tenho nem como te agradecer, foi maravilhoso. Tá? Samara, que está aí ajudando, né, nessa... a gente fala que fica mais por trás aí, ajudando em tudo, mas muito bom. Gosto dessa parceria e tenho resultados excelentes, né, no consultório, e isso é muito gratificante, né? Por isso que a gente nem se conhecia, e eu sempre continuei mandando as pacientes, porque eu sentia, né? Porque quando as pacientes voltam, eu peço para olhar, deixa eu ver, né? O que está prescrito aí, deixa eu ver o que está na dieta, deixa eu passar um olho. Então, assim, no início eu fazia isso com muita frequência. Hoje eu nem faço mais, confesso para você.
Ah, gente, desculpa, tá? Mas eu não tenho como normalizar isso na minha vida. Ouvir isso de Heloísa é demais para o meu coração. Eu que agradeço a cada uma de vocês, sempre por me confiar. Acho que vocês me fizeram despertar, né? Esse amor pelas gestantes. Elô, sem palavras, te interrompi, mas é porque não tem como normalizar, gente. Heloísa Leite confiando para mim tanto carinho, eu que agradeço a confiança e a partilha de tudo isso com vocês. Ó, um beijo e vamos ter outras lives. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada por estarem aqui comigo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite.